Bom dia, amados irmãos. Hoje é o dia 8 do Advento de 2021. O versículo 2 de Mateus, capítulo 2, que já lemos em parte ontem, diz o seguinte: E perguntaram: Aonde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E hoje, nesta caminhada do Advento, nesta antecipação da chegada de Jesus Cristo, vamos pensar nesta questão desta estrela sobrenatural. A verdade é que a Bíblia, neste e em muitos outros casos, deixa-nos frustrados em relação à forma e à razão por que algumas coisas acontecem. Como é que esta estrela guiou os magos do Oriente até Jerusalém? De facto, a Bíblia não nos diz como é que isso aconteceu. É dito apenas que eles viram uma estrela e que foram até Jerusalém. E depois também o versículo 9 registra de como de Jerusalém até Belém a estrela ia com eles, os precedia. Ou seja, esta estrela dirigiu-os até ao lugar onde estava o Senhor Jesus Cristo. A razão e a forma como Deus fez isto, nós não sabemos. E a nossa resposta, de facto, é não sabemos. Há muitos esforços para tentar explicar, para ter uma explicação lógica, racional deste fenómeno, mas simplesmente nós não sabemos. E sabem, amados, hoje queríamos mesmo nos exortar todos a não nos fixarmos nessas preocupações, em desenvolver às vezes teorias numa tentativa de explicar coisas que de facto têm muito pouca relevância espiritual. Pessoas que às vezes se detêm com questões como estas, como é que esta estrela apareceu, como é que o mar vermelho se abriu, como é que caía maná do céu, como é que Jonas sobreviveu dentro de um grande peixe. Pessoas que se preocupam com este tipo de detalhes tantas vezes se inquietam e perdem a oportunidade de se fixar naquilo que é realmente essencial. Ficam no periférico e perdem o essencial do Evangelho. Nós precisamos de facto nos centrar na centralidade do Evangelho, na santidade de Deus, no problema grave que o pecado é para nós, no facto do pecado nos tornar incapacitados para resolver um problema grave que temos. Questões como a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a justificação e a experiência de fé que nos leva a uma nova vida em Cristo, a obra transformadora e santificadora do Espírito Santo, o facto de que Jesus Cristo vai voltar, a realidade que um dia teremos um encontro com Cristo no momento de juízo. Estas são coisas realmente muito importantes e aspectos muito importantes para os quais nós precisamos de estar atentos e não tanto para coisas periféricas, para as quais Deus fez questão de não nos dar resposta. A realidade é esta, nós não temos resposta. Mas há uma coisa que é muito clara, é que de facto esta estrela faz neste momento uma função que só ela, e Deus decidiu que só ela poderia fazer. E a função era guiar um grupo de estrangeiros, de gentios, até junto do Senhor Jesus Cristo com um objetivo, e diz o versículo de o adorarem. Só há uma pessoa que pode estar por detrás de todas estas coisas, de estrelas, de mares abertos, de manás a caírem do céu, de homens a sobreviverem dentro de um peixe. Essa pessoa é o próprio Deus. E aqui há uma lição muito clara. Deus guiou um grupo de estrangeiros para virem até ao Senhor Jesus Cristo para o adorarem, para cumprir este propósito. E Deus está a exercer a sua intervenção e a sua influência. De facto, Lucas, como nós já temos visto anteriormente, Lucas mostra-nos Deus a influenciar, por exemplo, o Império Romano para que houvesse um recenseamento, para que naquele momento exato e circunstâncias José e Maria estivessem em Belém para o nascimento de Jesus. Moisés mostra-nos aqui a influência de Deus sobre um grupo de gentios através de uma estrela para os guiar até Belém. Para quê? Para adorarem a Jesus Cristo. E este é o grande propósito de Deus.
E o que ele fez naquela época está a fazer. E o grande objetivo é que as nações, todas as nações, o conheçam. Vejamos só o que Mateus escreve, registra nas palavras do Senhor Jesus Cristo no capítulo 24 e no versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Este é o grande objetivo. Jesus, naquela conversa com a mulher samaritana, disse que procurava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Desde o início deste texto de Mateus, vemos este movimento de vir para verem, os estrangeiros que vieram de longe para verem o Senhor Jesus Cristo. Mas também é verdade que o Evangelho de Mateus termina com o movimento nós irmos e dizermos aquilo que temos visto e experimentado. Mas o propósito é sempre o mesmo. O propósito é sempre o mesmo. Quer venham para ver, quer nós possamos ir para proclamar, o propósito é que todas as nações possam conhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, e o possam adorar, porque este é o grande desejo do Pai, é que todos o adorem. E porque isso ainda não é uma realidade, neste advento convém não esquecermos disto. E Deus vai poder sempre usar coisas inexplicáveis como estrelas ou qualquer outra coisa para a qual nós não temos uma explicação razoável. Mas o essencial, o importante e o que nos deve mover e conduzir neste advento é que este Deus tem um propósito. Este Deus tem um propósito de amor para todos nós e incluiu-nos nesse propósito e fez-nos parte desse propósito. Que possamos todos neste advento, nesta caminhada, nesta expectativa da chegada de Jesus Cristo, nos centralizar e nos focar naquilo que realmente é essencial e deixar o que é periférico e que tantas vezes Deus fez questão de ainda não nos explicar para no seu tempo e conforme a vontade dele nós temos essas respostas. Que o Senhor nos abençoe, um dia realmente muito abençoado na sua presença e nesta caminhada, e que mais logo teremos também aqui o nosso tempo de estudo bíblico e de oração. Todos são convidados. Um grande abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.